Dia, pessoal. Olha a gente aqui para mais uma aula. E hoje nós vamos para a aula de história. Começar o capítulo 6, ó. Sinto cheirinho de férias chegando. Quando a gente está acabando o capítulo, significa que estamos próximos das férias. Então vamos lá. Dessa vez nós vamos tratar da página 248 até a página 259. A gente vai falar um pouquinho agora em história de registros de memória. A gente vai fazendo uma construção de vários conceitos desse ao longo dos capítulos e agora a gente vai dar continuidade. O que é memória? Aquelas coisas que a gente lembra. Então, na nossa memória, a gente guarda o nome dos nossos pais, os nossos nomes, tudo que a gente aprende fica memorizado. E aí as mesmas coisas acontecem com os nossos estudos, com a vivência do dia a dia, com tudo que vai passando o nosso país. Então aqui, ó, eu coloquei as duas páginas, porque eu quero que vocês acompanhem sempre o livro assim, nessas duas primeiras páginas, que é como a gente faz na sala. Por quê? Para a gente poder comparar. Olha essa primeira imagem que tem aqui e olha a segunda. Nessa aqui é a cidade de Ouro Preto, que fica em Minas Gerais. Esse aqui é um registro de memória. Olha como são as construções das casas, os telhados, né? Isso são fonte de memória, ou seja, a gente relembra a construção de povos que viveram um pouquinho mais antigo do que a gente. Então a gente vai falar de registros de memórias físicos. Físicos quer dizer que eu pego. A gente tá, ai professora, mas eu pego uma casa? Pega, né? Você não precisa abraçar a casa inteira, mas você consegue apalpar ela, pôr a sua mão. Você consegue observar e perceber os designs, tudo que foi feito nessas construções. E contam histórias, memórias de pessoas que viviam ali. Desse lado aqui, nós temos uma manifestação cultural, que é a dança do frevo, que acontece em Pernambuco, né, no estado de Pernambuco, que também é um registro de memória, ou seja, a gente todo ano vê a dança, as características, os passos das roupas. Só que aqui a gente fala de registro de memória imaterial. Por que imaterial, professora? Porque a gente não pega o frevo. A gente aprende a dançar, a gente aprende a cultura do porquê que ele surgiu, mas a gente não pega, diferente das casas aqui de Minas Gerais, tá ok? Então aqui a gente tem um patrimônio material e um patrimônio imaterial. Página dos registros de memória, onde o Sr. Luquinho e o Sr. Torugo estão tendo uma conversa. Então, olha aqui, ó. Já tocou o sinal da saída da turma da Eleva, está indo para casa. Luquinha não para de pensar sobre as coisas que aprende. Vamos descobrir o que ele está pensando agora? Então ele fala lá, não importa para onde olhamos na cidade, o passado está dando a cara. Como assim? Pergunta o Torugo. Presta atenção nos nomes das ruas, dos prédios, das praças. Em quase tudo há algo do passado para ser lembrado. E realmente o Luquinha está certo. Os nomes das ruas, elas trazem datas, elas trazem momentos históricos, elas trazem pessoas importantes. Para quê? Para que a todo momento que a gente olhe, a gente lembre daquele momento histórico do que aconteceu. É claro que nem sempre a gente está tão correndo do dia a dia, trabalhando, preocupado, que a gente não vai lembrar de tudo o que aconteceu, mas acaba se tornando um ponto de referência. Então, olha aqui, ó. Dom Pedro I, lembra o nosso imperador, o primeiro rei que governou o Brasil. E aqui de 15 de novembro, lembra a proclamação da República, que é o feriado que a gente aprendeu lá, né? Aí ele pergunta aqui, você concorda com o Luquinha? Como assim concorda, Pro? Você concorda que tudo que a gente olha na rua tem um momento histórico, conta uma história pra gente? Então, se nós formos ao centro de São Paulo, por exemplo, os prédios, as construções, elas são históricas, elas trazem momentos pra gente, reflexões, né? As ruas, as formas, como são as construções, os nomes. Então, é isso que eu quero saber. Você concorda que a gente olhando tudo isso à volta tem para aprender? Você já pensou nisso alguma vez? Anota só aqui do ladinho, ó, bem breve, as suas respostas, só para você lembrar na hora de estudar. Eles continuam. Olha só, no Brasil existem ruas, praças, avenidas, largos, túneis e pontos que têm nomes de personalidades do cenário político. Ou seja, personalidades são pessoas. A gente tem lá, de repente, o político Paulo Maluf, né, foi um importante político.
Depois ele teve uma decadência, né, de coisas ruins que ele fez, mas eles têm lugares que homenageiam eles, ou pontes ou avenidas. Religioso, pode ser o nome de um papa, alguma coisa. Científica, de algum cientista que descobriu. Lembra que a gente fala quando a pessoa descobre alguma coisa, a gente dá o nome dela? Para vacinas, para remédios, pode ser para o nome de ruas também. Artísticos, né, como pessoas do teatro, do cinema. Aí ele cita alguns aqui, ó, Getúlio Vargas, ele foi um presidente importante do Brasil. Teve a Era Vargas, ele fez várias coisas boas, assim como ruins também. José de Anchieta, que foi o padre que tentou catequizar os índios, o padre Feijó, Santos Dumont, que inventou o avião, Castro Alves, importante poeta português, Elis Regina, que é uma cantora famosíssima da época, até dos nossos pais, né? Então, são essas pessoas que têm nome nas ruas para fazê-los lembrar. Há também nomes de ruas que estão ligadas a datas históricas. Então, aqui é a primeira forma, nomes de celebridades. Outra forma, datas históricas, como, por exemplo, 7 de setembro, que é o feriado da independência, 15 de novembro, que é a proclamação da República, 13 de maio, e nomes de acontecimentos ou fatos, como, por exemplo, a Praça da República, Rua da Abolição, Ladeira da Constituição. Então, são 3 formas diferentes de se bolar o nome de uma rua. Celebridades, datas históricas ou acontecimentos históricos. 3, ok? Muitos desses nomes se repetem em várias cidades do Brasil. Então, a mesma rua que tem um nome aqui pode ter em outro estado. O que vai mudar entre elas? O CEP e o estado, né? É importante da história do país. Outros nomes ligados aos personagens e acontecimentos locais. Existem apenas alguns bairros, algumas cidades e alguns municípios. Aqui embaixo, ó, é sempre a fonte de onde foi retirada essa informação. Aqui tem o nome do texto completo, de onde se tirou, que é o que a gente chama de bibliografia, e quando foi acessado, que é quando a gente retira alguma coisa da internet. Então, isso aqui tem sempre que ter, chama bibliografia, porque o texto não é nosso, a gente tem que mostrar de onde ele veio. E aí vem aqui a pergunta do exercício número 3, a gente respondeu 2 lá, agora o terceiro aqui. Destaque no texto 3 tipos de nomes de ruas citados com 3 cores diferentes. Então, pega 3 lápis de cores diferentes lá. Lembra os 3 que a Pro falou? Celebridades, então passa aqui, sei lá, de vermelho. Datas históricas, amarelo. Acontecimentos históricos, verde. Ok? Destacou, passou o risco lá embaixo, bonitinho. 4. Observe as placas abaixo e circule o tipo de nome de rua de acordo com as cores que você utilizou para destacar o texto. Então, as 3 cores que você usou aqui, a gente vai usar aqui. Então, por exemplo, a Princesa Isabel. Ela foi uma princesa importante, ela assinou a abolição da escravatura, ela acabou com a história de poder ter escravos negros. Então, ela é uma personalidade. Então, a cor que você passou aqui da personalidade, você vai passar aqui o nome dela aqui embaixo. 21 de abril, teve um fato importante que aconteceu. Então, uma data histórica. Pega a cor que você usou aqui, usa aqui. Rua da Independência. Vê lá qual foi a cor que você sobrou e passa para cá. Tá ok? E aí, eles vão continuar lá na história deles, olha só. Queria saber uma coisa. Quem escolhe o nome das ruas? E o Torugo sempre disposto, sei lá, né? Aí veio o Luquinha. Boa pergunta. Também não sei a resposta. E você? Sabe a resposta? Todas as ruas, praças e edifícios têm um nome, o que é muito importante para a localização e identificação. Então, se eu tenho que saber como que eu chego em um lugar, como que eu vou, como que eu volto, além dos pontos de referência, que é o nome desses lugares pode ser, a gente tem que ter o nome da rua, né? E esses nomes são escolhidos muitas vezes para relembrar, ou seja, comemorar feitos históricos do passado, seus personagens principais ou algumas atividades realizadas no local antigamente. Outras vezes o nome são referência de santos católicos, árvores, flores, pássaros e localidades, como outras cidades, estados e países, ainda nomeadas apenas por números e letras. Então, por exemplo, ficou um tempo que, como foi crescendo, colocar só o nome de fatos históricos ou momentos não foi suficiente, precisou de criatividade. Então entrou o nome de flor para ser nome de rua, nome de pássaros, de padres católicos, de santos, e foi diversificando para a gente ter vários nomes. Por exemplo, em Santo André, tem ruas que têm o nome de vários países, e ela é caracterizada por isso, né? Então vai na rua Angola, na rua Germânia, na rua
tá? São vários exemplos. Mas ainda, como em Brasília, por exemplo, as ruas não têm nomes, como a gente conhece, como a Jequiriçá, Morro do Ouro. Eles têm letras e números para identificar. Ah, professor, e as pessoas decoram? Decoram. Ah, onde você mora? Moro na rua BR 223, né? Isso acontece em Brasília para o nome das ruas do bairros. Por quê? Grandes vias públicas que a gente viaja, normalmente elas têm um nome, mas elas também têm uma classificação, como BR-23, BR-21, tudo bem? Mas quem faz as escolhas? Quem escolhe esses nomes? Atualmente, cada município possui próprias regras para a escolha dos nomes de locais públicos. Contudo, a palavra final é da Câmara de Vereadores, onde há pessoas que foram eleitas para representar os moradores e participar da administração do município. Então, quando a gente vota em vereador, eles são as pessoas que vão bolar as leis, assim como o nome das ruas também. Então, às vezes, promovem alguns atos onde a gente se reúne junto com os políticos e participa de algumas decisões. Então, a gente sugere, sei lá, a mudança do nome da rua do Moro do Ouro. A gente acha super importante isso, mas para os vereadores não falam, não, o Morro do Ouro tem uma história, então a gente não pode mudar. E aí eles barram a nossa história. Isso é o que acontece aqui. E a gente vai para o nosso exercício. Então, olha lá. Observe as placas abaixo e identifique o critério utilizado para a escolha das ruas. Então, Rua do Comércio, que provavelmente tinha vários comércios lá. Rua Sabiá, Sabiá é um tipo de pássaro. Rua Itália, o nome de um país. Rua José, uma pessoa importante, uma celebridade. Só botar a cabecinha para pensar e lembrar que a resposta começa com letra maiúscula. E aí nós chegamos no nosso super desafio. E aí fala, agora é com você. Vamos descobrir a origem dos nomes dos locais importantes da sua cidade. Procure informações em livros, no site da prefeitura, em enciclopédias da internet ou ainda entrevistando pessoas. Não vai entrevistar ninguém. Quarentena. Só entrevista alguém da sua casa se alguém souber. Se as pessoas não saberem e não tiverem informações, é só a internet. Eu não quero ninguém saindo de casa para pesquisar isso. Tá ok? Então o que você vai fazer? Nome da minha rua, que você vai pôr o nome da rua da sua casa. Aí você procura lá no Google, origem do nome da rua. Por exemplo, a minha rua chama Tita Rufo. Vai pesquisar, nome da rua Tita Rufo. Então, eu coloco o nome da rua aqui com letra maiúscula, né? E eu conto a historinha bem breve aqui. Depois, o nome do bairro, por exemplo, meu bairro é São Mateus. Aí eu vou pesquisar de onde surgiu o bairro São Mateus. E aí faz conta bem breve aqui para mim. Ele pede o nome da escola e a origem. Eu vou colocar um áudio da Dona Polônia contando como que ela decidiu o nome da escola e por quê. E aí vocês traduzem, transcrevem para cá o que ela contar na história. E o nome da rua da escola, a gente pode escolher duas, tem a Jequiriçá ou a Morro do Ouro. Mesmo esquema do da sua casa. Anota o nome aqui e procura na internet o que significa. Lembrando que tudo começa com letra maiúscula. Ok? Bem fácil esse super desafio. Vamos para a fala de tombamento e preservação. O que é isso? A gente estudou falando dos patrimônios públicos e que tinham órgãos responsáveis por protegê-los. Só que tem uns que são tão importantes, que a gente chama de tombamento. Professor, o prédio caiu? Tombaram ele? Não. Quando acontece o tombamento e preservação de um lugar, de um prédio, quer dizer que ele é tão importante que a estrutura dele não pode ser modificada. Então, olha aqui, ó. Nosso patrimônio histórico e cultural deve ser valorizado por todos. É necessário reconhecê-lo e protegê-lo. Desde 1937, olha só, o INFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que você fez uma pesquisa sobre ele, dedica-se à preservação e recuperação do nosso patrimônio. Uma das formas de fazer isso é por meio do tombamento dos bens do nosso patrimônio. Aqui embaixo ele explica o que é tombamento, ó. É o ato de reconhecer o valor histórico, artístico ou cultural de um bem transformado em patrimônio público. Então a gente pode pegar uma cidade, um prédio e falar assim, olha, houve um tombamento aqui. Mas claro que ele tem que preencher algumas características. O que isso quer dizer? Que esse objeto, esse lugar, ele é tão importante que não pode ocorrer modificações nele. Ou seja, se ele é pintado de amarelo, eu não posso pintar de verde. Se o teto dele é de tijolos, eu não posso bater uma laje. Eu tenho que mantê-lo tal qual a gente tombou ele. Ou seja, a gente falou que é tão importante para a cultura, para as pessoas conhecerem, para elas entenderem, que ele tem que permanecer assim. E o que o IFAM tem que fazer? A preservação. Lembra que eu falei do Museu do Ipiranga, que ele está passando por uma reforma e é demorado, porque o que eles estão fazendo, na verdade, é uma restauração?
A mesma coisa acontece com o que a gente faz no tombamento. Ou seja, ele é tão importante que não pode ser modificado, mas ele pode ser recuperado quando precisa, porque com o tempo as coisas vão se desgastando, vai se estragando. Nesse contexto, a palavra tombo significa registro. Então, tudo a gente tem que prestar atenção. Se eu estou falando de patrimônio histórico e falo de tombo, não quer dizer que ele caiu. Se eu estou falando assim, a Aline foi tombada, aí eu quero dizer que eu caí. Tudo bem? Os bens móveis ou imóveis tombados são aqueles reconhecidos como importantes para a preservação da história e da cultura do país. Então, bem móveis é esse aqui, ó. Mentira. É esse aqui, ó, por exemplo, minha cama, o guarda-roupa, nossa sala de aula, as mesas, as cadeiras. São bem móveis. Por quê? Porque a gente pega e pode mudar de lugar. Móvel é de movimentar. Por isso que tem o automóvel. Ele se move sozinho. Então, os nossos móveis de casa, sofá, cadeira, mesa, televisão, geladeira, são móveis. Por quê? Porque a gente troca eles de lugar. A gente consegue pegar, por mais que seja pesado, trocar de lugar. Imóveis, quer dizer que não se mexe. Eles não saem do lugar. Eu não posso pegar minha casa e levar ela para outro lugar. Eu não posso pegar a escola e mudá-la de lugar. É um imóvel. A gente não mexe. Quando tombados, esses bens passam a fazer parte do registro a ser fiscalizado para a verificação de suas condições de conservação. Então, lembra que eu falei? Por mais que a gente ache que alguma coisa é importante, ela tem que ter alguns critérios para receber esse título de super importante que não pode ser modificado. Como uma reforma, então ele não pode sofrer qualquer reforma, preservação, previamente autorizada pelo poder público. Então, quero resolver um probleminha que está acontecendo naquele patrimônio. Posso fazer, professora, ser voluntário? Não sem antes o poder público aceitar e falar, tudo bem, você pode reformar e nada vai ser mudado. Então, o objetivo do tombamento de um bem cultural é impedir a destruição. Então, a gente não deixar o tempo acabar com as coisas, as pessoas acabarem com as coisas. Ou a descaracterização. Caracterização é como ele é, mantendo preservado para gerações futuras. Então, aqui, por quê? A gente vai ensinando para as pessoas através disso. Por exemplo, a gente está tendo aula, outras crianças terão aulas, né? E assim, os seus filhos vão ter aulas e a gente vai aprendendo para não mudar, tá bom? Vem aqui, ó. Você já viu, no capítulo 4 você fez uma pesquisa sobre o INFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse instituto, ele tem interesse de preservar as coisas, né, para não estragar. Só que não são só eles que são responsáveis por isso. Nós, cidadãos, também somos responsáveis. Porque não adianta nada ter um instituto que vai lá e reforma e as pessoas picharem, as pessoas quebrarem, as pessoas destruírem. Então, quando a gente fala de um patrimônio público, tem que cuidar dele, além dos órgãos importantes, somos nós, tá bom? Então, vem a primeira pergunta aqui. Na sua opinião, além do tombamento, como podemos proteger o patrimônio histórico e cultural? O que a gente pode fazer para cuidar, tá? E aí, aqui embaixo, vai contar uma curiosidade sobre eu e o mundo. Ó. Você sabia que além do patrimônio material, que são os prédios, as casas, as coisas que nós temos, também devemos preservar o nosso patrimônio natural, ou seja, as coisas que a natureza fornece para a gente. Esse patrimônio é constituído por formações naturais, ou seja, produzidos pela natureza e ocupadas por espécies vegetais e animais, com valor científico ou ainda estético. O Brasil tem um patrimônio natural riquíssimo. Quer exemplos? As cataratas do Iguaçu, a ilha de Fernando de Noronha, a região central da floresta amazônica, o Pantanal, a Chapada dos Veados, as reservas da Mata Atlântica, do sul do Sudeste e o Parque Nacional. Ou seja, as coisas que a natureza traz pra gente são belezas raras e a gente tem que cuidar. As pessoas viajam de longe para conhecer, nós saímos daqui para viajar. Porque se a gente não cuida, a gente estraga. E como é as coisas que a gente faz para estragar? Esgotos clandestinos, poluição, jogando lixo no rio, jogando lixo nas ruas, caçando os animais, pescando descontroladamente. E aí a gente vai estragando esse bem natural. A poluição, principalmente das grandes indústrias que jogam as coisas nos rios, nos mares para se livrar e não pensam numa conservação. Mas a gente é responsável sim, até porque quando a natureza nos dá as coisas, a gente tem que cuidar bem dela para continuar tendo. Assim como nossos pais dão coisas para nós, nós temos que conservar também. Só que o que eles nos dão são bens materiais. E o que a natureza nos dá são os bens naturais. E a gente vai falar um pouco
pouquinho de patrimônio imaterial. Então, já vimos que os povos, ao longo de sua história, criam um patrimônio material que define, caracterizam e que, por isso mesmo, merece ser preservado. Então, quando os portugueses chegaram para cá, eles fizeram construções coloniais mostrando para a gente. E a gente conserva isso até hoje, um patrimônio material. A gente vê, pega. Observamos também que as cidades estão repletas de registros de memórias, como o nome das ruas, das praças e até dos bairros. No entanto, há manifestações culturais que são materiais. Lembre-se do frevo, na abertura do capítulo, faz parte do nosso patrimônio cultural, mas não é algo material. Lembra, a gente não pega o frevo, a gente não pega o Bumba Meu Boi, a gente não pega a festa junina. Então, como podemos definir esse tipo de patrimônio? Observe outros patrimônios, mesmo tipo do frevo. Então, a gente define eles como patrimônios imateriais. E como que as pessoas sabem que isso é patrimônio? Porque passa de geração para geração, se torna tradição. Ou seja, há quanto tempo existe a festa junina acontecendo entre julho e junho? Há quanto tempo acontece a dança do frevo? Há quanto tempo acontece o carnaval? Isso desde quando os portugueses chegaram aqui. E por que não acaba? Porque passa de pai para filho. Então, por exemplo, seus pais gostam de coisas, ensinam e você acaba gostando também. Ou se você não gosta, você descobre outras coisas e ensina para os seus filhos. Então vai passando de geração por geração. Por isso que o patrimônio material não acaba, a gente está sempre dividindo. Então olha a produção de queijo e leite cru aqui nas regiões do Cerro e da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então aqui ele está produzindo o queijo e se torna um bem imaterial, material, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui o pessoal na Círio de Nazaré, em Belém do Pará, fazendo uma procissão religiosa. Procissão religiosa é quando as pessoas saem à rua, adorando uma imagem, alguma coisa, uma celebração. Aqui no caso da Nossa Senhora de Nazaré, que recebe uma homenagem pelas ruas. E aí a gente vai para o exercício número 1. Um ritmo musical, uma dança, a produção de um alimento, uma procissão religiosa possuem qual tipo de semelhança entre si? Semelhança é o que eles possuem de igual. Essas manifestações culturais constituem nosso patrimônio imaterial. Trata-se da maneira como diferentes grupos sociais se expressam e transmitem essas formas de expressão de geração em geração. Podem ser festas, rituais, saberes, fazeres e ofícios. Nosso patrimônio imaterial é tão importante quanto o patrimônio material, pois também é formado de memória e identidade dos grupos sociais. Então aqui, ó, tudo é registro de memória, tudo é importante. As fases de vocês, por exemplo, de crescendo de bebê, provavelmente os pais de vocês registraram a memória. Como? Fotografia, guardaram alguma coisa, um macacãozinho, uma roupinha. Isso é uma forma deles preservarem a memória. Para quê? Para quando vocês se tornarem adultos e derem netos a eles, eles vão mostrar, falar, olha como era seu pai, olha como era sua mãe. Então isso também é uma forma de registro de memória. E aí vem aqui, como você acha que ocorre a transmissão dos saberes e fazeres do patrimônio material? Expliquei ali no frevo, hein? Vai passando como? No nosso final de módulo, ou melhor, de atividades, para hoje é isso. Que vocês façam a leitura e interpretação de todos os textos, sem preguicinha, com boa vontade para a gente aprender um pouquinho mais e também fazer os nossos registros de memórias. Eu estou sempre esperando vocês lá no Meet. Dúvidas podem mandar também que a Pro responde. E vamos estudar. Bom estudo para vocês. Um beijo e até a próxima!